Olá, bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. O tema é liderança, mas não daquele jeito de palestra corporativa, sabe? Sei, bem diferente. A gente vai fundo no que realmente forma um líder espiritual eficaz. E olha, isso não é só para quem tem cargo de chefia, um título. De jeito nenhum. É para qualquer um que, em algum momento, influencia outra pessoa. Pais, professores, amigos. Se você influencia alguém, isso é para você. Exatamente. Essa ideia de que liderança é um púlpito ou uma sala de diretoria é, assim, muito limitada. Com certeza. E para guiar nossa conversa, a gente pegou 3 obras de peso. Lidere como Jesus, do Ken Blanchard e Phil Hodges, Liderança Espiritual, do J. Oswald Sanders e O Líder Emocionalmente Saudável, do Peter Scazzero. São 3 gigantes. A nossa missão aqui é, peneirar o ouro desses livros, sacar as ideias mais poderosas sobre como o mundo interior de um líder define tudo o que ele faz. E o ponto de partida, que já vem de Lidere como Jesus, é essa bomba. Liderança é influência. Ponto. Só isso. A qualquer momento que você tenta influenciar o pensamento ou o comportamento de alguém, pronto, você está liderando. Isso muda a perspectiva, né? Muda tudo. Tira a liderança de um pedestal e transforma numa responsabilidade do dia a dia. É menos sobre um cargo e mais sobre uma ação. E isso já nos leva para o primeiro grande ponto: A motivação. a motivação por trás dessa ação. Sim, porque se todo mundo pode liderar, a pergunta é: por quê? Para quê? Em Lidere como Jesus tem aquela cena clássica da mãe de Tiago e João. Ah, essa é ótima. Ela chega em Jesus e, na maior cara de pau, pede os melhores lugares no reino para os filhos dela. Ela está pensando em poder, em status. Em hierarquia, ela está pensando no modelo de liderança do mundo: estar no topo, ser servido, ter privilégios. E a resposta de Jesus é uma inversão total disso. Ele diz que no reino dele o maior é quem serve. O líder não está no topo da pirâmide. Ele está na base, sustentando todo mundo. Ele não é o herói da história. Ele ajuda os outros a se tornarem os heróis das suas próprias histórias. E o que eu acho fascinante é como J. Oswald Sanders, escrevendo décadas depois, pega essa mesma ideia e a torna ainda mais radical. Muito mais. O Sanders afirma que líderes espirituais de verdade não são escolhidos por comitês ou eleitos. Eles são forjados, muitas vezes no fogo, por Deus. Uhum. E ele dá um choque de realidade na gente, lembrando que na época do apóstolo Paulo, querer ser líder na igreja era quase um desejo de morte. Nossa. Não trazia prestígio, trazia perseguição, não trazia conforto, trazia sofrimento. Ninguém em sã consciência buscaria essa posição por status, sabe? A única motivação possível era uma convicção e um amor tão profundos que superavam o medo. Que é o exato oposto da nossa cultura, que muitas vezes vende a liderança como um prêmio, né? O caminho para o reconhecimento. Precisamente, e o Sanders é implacável com isso. Ele adverte contra o que ele chama de buscar grandes coisas para si mesmo. O problema não é a ambição. É a ambição autocentrada. Exato, essa é veneno. A pergunta que ecoa nas 3 fontes é essa: você quer liderar para servir ou para ser servido? A resposta para isso é a fundação. Se ela estiver torta, o prédio todo vai ruim. Certo. E essa ideia de fundação nos joga direto no coração do problema, que é, bem, o coração. Uhum. Todas as fontes são unânimes. A liderança começa de dentro para fora. Lidere como Jesus chega a dizer que a liderança é, antes de tudo, uma questão do coração. Mas isso me leva a uma pergunta um pouco assustadora. Qual? O que acontece quando o interior de um líder não está nada saudável? O que acontece quando ele está quebrado e talvez nem saiba disso? Aí a gente entra no território do Peter Scazzero e o conceito dele da sombra. A sombra. A sombra, para o Scazzero, é a coleção de todas as partes de nós que a gente nega ou reprime. São sentimentos, medos, inseguranças, geralmente formadas lá na infância, a partir de mensagens que a gente recebeu da nossa família. E como isso funciona na prática? Porque parece meio abstrato, assim. O Scazzero dá um exemplo muito concreto de um pastor que ele chama de Jason. Quando criança, a regra implícita na casa dele era: não chateie os outros e você é responsável pela felicidade dos seus pais. Caramba, que peso! Pois é. Ele cresceu
virou líder de igreja, e essa regra não dita virou o sistema operacional dele. O resultado? Ele tinha pavor de conflito. Era incapaz de tomar uma decisão difícil, de confrontar alguém, porque o medo de desapontar era paralisante. Nossa, então a sombra dele estava no comando. E o mais assustador é que ele provavelmente se via como um pastor bom, cuidadoso, que só não queria magoar ninguém. E aí tá a armadilha. A sombra muitas vezes se disfarça de virtude. O cuidado do Jason era, na verdade, uma paralisia nascida do medo de ser rejeitado. Entendi. E o escaseiro argumenta que a verdadeira liderança exige a coragem de, às vezes, desapontar pessoas em nome de um bem maior. Algo que a sombra do Jason o impedia de fazer. O alerta dele é brutal. Não se pode mudar aquilo de que não se tem consciência. O tamanho da sua sombra determina o limite do seu serviço. Essa ideia da sombra é muito poderosa. E ela se conecta para mim com um outro conceito de lidere como Jesus, que é o ego. Sim, total. Eles até fazem um acrônimo, excluindo Deus do centro. E as duas forças que alimentam esse ego são o orgulho e o medo. No fundo, é a mesma batalha interna, né? É a mesma batalha, vista de ângulos diferentes. Seja a sombra do escaseiro ou o ego do Blanchard, a questão é: como um líder lida com esses impulsos? E a resposta que emerge de todas as fontes é uma palavra que nossa cultura não valoriza muito: humildade. Que não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Exato. E tem uma história em Líder como Jesus sobre o Abraham Lincoln que ilustra isso perfeitamente. Um dia, sob pressão, Lincoln trata um coronel, ou Scott, com uma grosseria imensa. Sei. Em vez de justificar, ele passa a noite remoendo aquilo. Na manhã seguinte, ele vai pessoalmente à casa do coronel, pega nas mãos dele e pede perdão, dizendo que ele, o presidente, não tinha o direito de maltratar um homem que estava oferecendo a vida pelo país. Isso é impactante. Mas sendo um pouco cético, no mundo de hoje, um líder que fizesse isso não seria visto como fraco, como alguém que não aguenta a pressão. E essa é a grande inversão de valores que os autores propõem. O ego diria que admitir o erro é fraqueza, mas a liderança servidora entende que a vulnerabilidade constrói confiança, que é a moeda mais forte de um líder. Verdade. A força do Lincoln não estava em nunca errar, mas em ter integridade para corrigir o erro. Isso não diminuiu a autoridade dele. Pelo contrário, a fundamentou em algo muito mais sólido que o poder, a integridade moral. Ele estava ciente da própria sombra. Tudo bem, essa ideia de organizar o mundo interior, de confrontar a sombra e o ego, é fundamental. Mas como um líder se sustenta? Porque essa luta interna parece exaustiva. Você tocou no ponto central. Não adianta ter a intenção certa se não houver combustível no tanque. O Peter Scazzero é muito direto sobre isso. Ele diz que a maioria dos líderes emocionalmente doentes está sempre fazendo coisas para Deus, mas raramente estando com Deus. A famosa síndrome do ativismo. Exatamente. Uma atividade frenética na superfície, mas um deserto espiritual por dentro. E a solução que ele propõe é o que ele chama de regra de vida. Regra de vida. Que não é uma lista de tarefas, mas sim a criação de um ritmo intencional para a vida que integra, de forma equilibrada, oração, descanso, relacionamentos e trabalho. É como uma treliça para uma videira, dá estrutura para ela crescer de forma saudável. E imagino que parte dessa estrutura seja encontrar silêncio, algo cada vez mais raro. Essencial. E isso conecta a regra de vida do escaseiro com o hábito da solitude, que Lidere como Jesus destaca constantemente. O livro mostra como Jesus, principalmente antes de decisões cruciais ou no auge da popularidade, se retirava para orar. O escaseiro chama a solitude de contraintuitiva e contracultural. Nosso mundo grita que para ser relevante você precisa estar conectado, visível, produzindo. A solitude diz o oposto. Para ter algo de valor a dizer, você precisa primeiro se calar e ouvir. E junto com o silêncio vem o descanso. Mas a ideia do sábado, o Sabbath, de parar por 24 horas, sejamos honestos, isso parece impossível para a maioria dos líderes hoje. O sintoma da doença que o sábado visa curar.
Ele enfatiza que não é um dia de folga para resolver pendências. Certo. É um ato deliberado de resistência e confiança. Resistência contra a cultura do você é o que você produz e confiança de que o mundo não vai acabar se você parar por um dia. É um exercício de humildade. É uma mudança de mentalidade radical. E, além desses hábitos de ritmo, as fontes falam de nutrir a mente. Lembro de uma história em Liderei como Jesus que, nossa, me marcou muito. A da Phyllis. Essa mesmo. Aos 8 anos, para ir a um acampamento, ela teve que memorizar 300 versículos da Bíblia. 300. Uma tarefa gigantesca. Anos e anos depois, já adulta, o marido dela tem um colapso. No meio do pânico, um daqueles versículos que ela decorou na infância, Jeremias 29:11, simplesmente brota na mente dela e se torna a âncora que a segura. Que incrível! É o exemplo perfeito de como a disciplina espiritual é um investimento a longuíssimo prazo, sabe? É como plantar uma árvore que só vai dar sombra décadas depois. E o J. Oswald Sanders complementa isso. Ele era um grande defensor da leitura de biografias de grandes figuras de fé. Dizia que ler sobre a jornada deles acendia o próprio coração. E ele era notoriamente disciplinado com o tempo. Ah, sim. Cita-se que líderes como John Wesley dividiam o dia em blocos de 5 minutos para garantir que nenhum momento fosse desperdiçado. 5 minutos. Caramba, isso é um nível de disciplina que chega a assustar um pouco. Assusta, mas a lógica do Sanders é que a desculpa "não tenho tempo" raramente é verdadeira. Para ele, é um sinal de prioridades confusas e ineficiência, não de falta de horas no dia. A questão é, o que é realmente importante? Seu calendário vai mostrar a resposta. Ok, então o líder cuidou do coração, estabeleceu um ritmo sustentável. Agora sim, como ele traduz essa força interior em uma direção clara para a equipe? É aí que entra o conceito de visão, que líder como Jesus detalha de uma forma muito prática. Visão não é só uma frase bonita na parede. Ela tem 3 partes. Primeiro, o propósito. Quem somos nós e por que existimos? Certo. Segundo, a imagem do futuro. Para onde estamos indo? E terceiro, os valores. O que nos guia no caminho? O exemplo que eles usam da Disney é perfeito para isso. O propósito deles não é operar parques temáticos, é criar felicidade. Exatamente. Isso é muito mais inspirador e dá um norte para qualquer decisão, desde o engenheiro que projeta o brinquedo até o funcionário que varre a rua. Uhum. E a parte mais importante e muitas vezes esquecida são os valores hierarquizados. Não basta ter uma lista, é preciso saber qual deles vence quando há um conflito. No caso da Disney, os valores são, em ordem, 1, segurança, O mais importante. 2, cortesia, 3, espetáculo e 4, eficiência. O que significa que, se um funcionário tiver que escolher entre economizar dinheiro, que é o valor 4, e garantir a segurança de um visitante, que é o valor 1, a decisão já foi tomada. Não tem dúvida. Nenhuma. Essa clareza na hierarquia é o que transforma a visão de um pôster numa ferramenta de gestão diária. Ela capacita todo mundo a tomar decisões alinhadas, mesmo quando o líder não está na sala. Certo. Visão clara, valores claros, mas e as pessoas? Como um líder pega isso e usa para desenvolver a equipe? O líder, como Jesus, fala de um modelo chamado o caminho do carpinteiro. Sim, que é uma adaptação da liderança situacional e é genial na sua simplicidade. Mostra como Jesus treinou os discípulos. No começo, ele era extremamente diretivo. Dava instruções bem específicas. Muito específicas, vão por aqui, não levem sandálias extras, não falem com tal pessoa. Ele estava no modo instrutor. Mas conforme os discípulos ganhavam experiência, ele mudava o estilo. Começava a delegar, a dar mais autonomia, a fazer mais perguntas e dar menos respostas. Até o ponto final, quando ele dá a eles a diretriz mais aberta possível. Vão e façam discípulos. Ele não deu um manual de instruções. Não. Ele os capacitou ao ponto de poder confiar neles para continuar o trabalho. Isso. E esse, para o J. Oswald Sanders, é o teste supremo da liderança, o que acontece depois que você sai. A organização entra em colapso ou continua a florescer. Um líder eficaz não cria seguidores dependentes, ele reproduz outros líderes. O objetivo final não é ser indispensável. É tornar-se dispensável. Exato, porque você treinou e capacitou outros para levar a missão adiante. Isso exige uma segurança e uma falta de ego
imensas. Absolutamente. Sanders usa o exemplo de Barnabé. Ele foi o mentor do apóstolo Paulo, investiu nele quando ninguém mais acreditava e chegou a um ponto em que seu protegido Paulo superou em proeminência. Uhum. E o Barnabé não demonstrou nenhum ciúme ou ressentimento. Ele se alegrou com o sucesso de Paulo. Isso é o ápice da liderança espiritual. O seu maior sucesso é o sucesso daqueles que você lidera, mesmo que eles te ultrapassem. Ufa, é muita coisa para processar. Se a gente tentar amarrar tudo, o que sai dessa conversa é que a liderança é, primeiro, um ato de influência para todo mundo, não um cargo para poucos. Sim. Segundo, ela nasce de um trabalho interno profundo, honesto, para confrontar nossa sombra, nosso ego. Terceiro, ela só se sustenta com hábitos intencionais de solitude, descanso, aprendizado e, por fim, se expressa numa visão clara e num compromisso radical em desenvolver outras pessoas. Exato. O fio de ouro que costura essas três fontes não é um manual de como se tornar um CEO de sucesso. É um convite a uma transformação pessoal, profunda. É um chamado para trocar a moeda do poder e do prestígio pela moeda da humildade e do serviço. A verdadeira medida da sua liderança não é quantos seguidores você acumula, mas quantos líderes você forma. E para fechar, fica uma última provocação. Todas as fontes sugerem que a liderança de verdade exige a coragem de olhar para as próprias falhas. Um dos livros até propõe a pergunta: como Deus tem me preparado para a liderança? E a reflexão que fica é: e se a principal ferramenta de preparação não forem nossos sucessos, mas justamente as nossas fraquezas? E se a verdadeira liderança nascer não nos momentos de força, mas nos momentos em que somos forçados a admitir que não damos conta sozinhos e precisamos depender de algo ou alguém maior que nós mesmos?